A paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã. Aqui estou mais uma vez para nós refletirmos na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que nos concedeu mais um dia de vida. Mais um dia o Senhor permitiu que nós estivéssemos vivos e assim nós podemos pensar em nós mesmos e fazer um dia melhor para Deus. Deus não exige de nós sacrifício, amados irmãos. Não é necessário nós viver sacrificando. Mas nós temos que viver dias melhores para Deus, tentando fazer coisas que agradam a Deus, ao invés de fazer coisas que nós entristecemos a Deus. Porque Deus é digno, amados irmãos, de que nós o louve e o glorifique todos os dias e todos os instantes da nossa vida. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bendito, porque Deus faz tudo por nós. Deus não nos desampara. Então, amado irmão, é necessário que nós se esforce para agradar mais ao nosso Senhor e não entristecê-lo com as nossas atitudes, né? Isso já é adorar a Deus. Isso já é fazer um dia melhor para Deus. Escutar mais a palavra do Senhor, escutar mais louvores, né? Dobrar o joelho, falar mais com o Senhor. Isso é adorar e servir ao Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem a falar conosco através da sua palavra nesta manhã. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela está no livro de Salmos, capítulo 40. Um Salmos bem conhecido, mas o Senhor quer falar conosco através desse salmo. A canção de louvor, Salmo de Davi ao regente de coro. Esperei com paciência no Senhor. E o Deus, o Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro e tirou-me de uma cova de perigo e de um poço de lama e me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção de hino e louvores ao nosso Deus. Amado irmão, nós temos que seguir o exemplo dos homens lá no passado que serviram a Deus, que tiveram Deus como seu reforço, seu refúgio, seu escudo, né? O mesmo Deus que era com o servo Davi lá no passado, o mesmo Deus que foi com Abraão, que foi com Ana, que foi com Elias, que foi com Eliseu, é o mesmo Deus que hoje é comigo, hoje é com a Ana, hoje é com o Antônio, é com o João. O nosso Deus, Ele não mudou e Ele não muda, amados irmãos. Então o Senhor, Davi nos deixou esse exemplo para nós ver, ele estava passando por difíceis aflições, difíceis problemas, né? Alguns problemas que Davi viveu, a Bíblia nos deixou ali como um relato para nós ter de testemunho, de exemplos, né? É claro que não é toda a vida de Davi que está na Bíblia, né? Mas algumas partes o Senhor deixou para nós ter como reflexão, como ensinamento, né? Então, Davi estava passando por uma hora de aflição, por momentos difíceis na sua vida. E o que ele disse? Que ele esperou com paciência pela ajuda de Deus. E então o Senhor escutou e ouviu o pedido de socorro de Davi. Então, amados irmãos, eu falo, mas a palavra de Deus nessa manhã que está falando, esse versículo, primeiro está falando comigo, amados irmãos. Primeiro a palavra de Deus fala com aquele que está ministrando, depois com outras pessoas. Nós, às vezes, amados irmãos, estamos ansiosos, desesperados por algo que queremos. Às vezes nós não sabemos esperar. Às vezes, amados irmãos, nós ponhamos uma causa nas mãos de Deus e nós estamos lá desejando que aconteça já. Amados irmãos, e Deus não opera na ansiedade. Deus não opera no desespero. E quanto mais nós se desesperamos, se angustiamos e pedimos e clamamos com desespero, com angústia,
Deus não ouve, amados irmãos. Porque daqui adianta nós querer fazer chantagem com Deus não cola chantagem. Porque Ele é Pai e é fiel para nos abençoar. Não é porque nós queremos, é porque Ele prometeu. Ele disse que Ele é nosso Pai, Ele se compara como um pai que dá o melhor para o seu filho, Ele se compara como um pai que não dá uma pedra se o filho pedir um pão, Ele não dá uma serpente se o filho pedir um peixe. Então, Deus é o nosso Pai, Ele nos ama verdadeiramente, mas Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer ser o nosso Deus, mas não é que nós vamos forçar. Não existe como nós forçar Deus, não existe como nós chantagear Deus. Então, amados irmãos, nós ponhamos uma causa nas mãos do Senhor. É claro, às vezes a ansiedade, o desespero toma conta. Às vezes nós falamos assim, se Deus não resolver até amanhã, eu vou tomar uma providência. Já aconteceu comigo, amados irmãos. E quando você coloca já nas mãos de Deus, é porque você sozinho não pode resolver. Aí você coloca nas mãos do Senhor e você tem que esperar nele. Só que aí, se você toma uma atitude e depois já está nas mãos do Senhor, você vai tomar uma atitude, vai dar algo errado. Não adianta culpar, Deus não quis fazer, eu fiz. Quebrou a cara, e daí? Então, amados irmãos, o Senhor nos ensina nessa manhã que quando nós estamos precisando da ajuda do Senhor, nós devemos orar, clamar e esperar com paciência no Senhor. Porque já tem até louvores que diz, né, amados irmãos, se Deus fizer o que nós pedimos, Ele é Deus. Porém, se Ele não fizer o que nós pedimos, Ele continua sendo Deus. Então, nós querer chantagear Deus não cola. Nós querer apressar as coisas que Deus faça não cola. Deus tem o tempo dele, a maneira dele de agir. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa forma de agir, de lidar com problemas, não é a forma que Deus faz. Então, amados irmãos, quando nós estamos passando por luta, por tribulações, por horas de angústia, de desespero, por um problema, por algo que está nos afligindo, que está nos atormentando, devemos colocar essa causa nas mãos do Deus vivo e esperar com paciência. Quando o desespero vir, a ansiedade vir, devemos fechar os olhos, clamar a Deus pela paz no nosso coração. Colocar um hino lá para ouvir e ouvir um hino espiritual que acalme o nosso coração. Porque o mal hoje em dia, amados irmãos, da população em geral, é a ansiedade. E a ansiedade atrapalha o agir de Deus. Porque Deus não opera na ansiedade, no desespero. Deus não opera. Então é necessário, amados irmãos, que nós devemos ter calma, ter paciência para receber o agir de Deus na nossa vida. Então o servo Davi, ele deixou aqui explícito para nós, explicando que ele esperou com paciência pelo socorro de Deus, pela ajuda. Imagina, amados irmãos, se nós estamos precisando de ajuda, nós estamos desesperados, que o ser humano, ele tem um dom de se desesperar por pequenas coisas, e nós estamos desesperados, angustiados, algo que nós sozinhos não podemos fazer, nós estamos enxergando o perigo próximo de nós, nós clamamos a Deus, mas Deus não vai resolver na hora. Há casos que Deus opera na hora. Mas ele sabe o porquê. Talvez é necessário ele agir naquela hora. Mas há casos que ele não opera na hora. Você vai ver a solução depois de um dia, 2, 3. Então, o servo Davi estava desesperado pedindo socorro a Deus. E aí então ele diz, ele me escutou, ouviu meu pedido de socorro e me tirou de uma cova de perigo.
e de um poço de lama, e me pôs os pés seguro em cima da rocha e firmou os meus passos. Quando Deus vem, amados irmãos, com a resposta, Ele traz a resposta, Ele traz a solução, Ele traz o início, Ele traz o fim de tudo. Se nós for agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, muitas das vezes nós vamos pôr os pés pelas mãos. Nós vamos tentar resolver uma situação e vamos criar outra, e mais outra, e mais outra. Nós vamos querer pôr fim num problema e vamos iniciar outros 2, 3, 4. Mas Deus não. Deus, Ele opera sem deixar sinais. Deus, Ele vem e corta o mal pela raiz. Então, amados irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Mas nós temos que aprender a ter paciência e esperar em Deus. Temos que orar pedindo a Deus que nos dê paciência, que põe calma na nossa alma, no nosso coração, para que nós possamos esperar e enxergar o agir de Deus. Aí o Senhor vem, opera, resolve aquela situação e firma nossos pés como na rocha, para que nós não deslize mais, para que nós não caia mais, não tropece mais. O Senhor vem e nos arranca daquela lama onde estamos atolados. Muitas das vezes acontece isso com muitas pessoas, amados irmãos. Já aconteceu comigo e já vi acontecer com pessoas ao meu redor, que a gente está atolado no problema. Atolado, olha para todos os lados e não vê solução. E quanto mais tenta sair, mais se afunda. E quanto mais se sufoca para sair, mais se enterra no problema. Aí é só Deus mesmo, amados irmãos. Mas Deus, Ele tem poder, Ele tem a sabedoria, Ele chega e nos arranca daquele charco de lodo onde estamos enterrados e nos põe numa terra firme, numa terra seca, e firma os nossos passos para nós começar tudo de novo, livre da lama, livre de tropeçar. Então, amados irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis aos olhos humanos, mas Ele faz. O nosso Deus é o Deus que vem e nos arranca lá do charco de lodo, onde nós estamos lá prestes a morrer, afogado na lama. De tanto problema, de tanta confusão, de tanta dificuldade. E Deus vem e nos arranca de lá e nos põe numa terra firme para que nós começamos uma vida limpa e firmado na rocha que é Deus. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor nessa manhã veio nos ensinar a ter paciência. Veio nos ensinar a aprender a confiar em Deus. A palavra de Deus nesta manhã nos ensina que através de nós ter paciência e esperar em Deus, o milagre de Deus vem, as coisas acontecem e Deus nos arranca lá do charco de lodo. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, não importa as ameaças, afrontos, o que você estiver vivendo. Se você põe nas mãos de Deus essa causa e esperar em Deus com paciência. Mas não é assim, amados irmãos, esperar em Deus, mas ir lá no macumbeiro, ir lá no feiticeiro. Esperar em Deus, mas ficar mandando recadinho que vai matar, que vai picar. Esperar em Deus, mas apelar para as imagens, para outro socorro. Não existe, amados irmãos, não existe. De uma vez que nós ponhamos uma causa nas mãos de Deus, nós temos que esperar nele. Porque, na verdade, amados irmãos, procurar recursos na macumba, procurar recurso em benzedores, em imagens, procurar recurso, amados irmãos, em outra forma, em outros deuses que não existe, que não fala, que não ouve, que não vê. Nós vamos perder tempo, nós vamos perder paz, nós vamos perder dinheiro e vamos nos afundar mais ainda no problema, porque não há Deus, não existe Deus além do Deus vivo que fez o céu e a terra, além do Deus que me criou e te criou. Não existe outro Deus.
E esse Deus, ele é vivo, ele reina, ele tem todo o poder e ele tem toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar e sobre o inferno. Esse Deus que eu estou pregando é um Deus que faz coisas que só ele pode fazer. Então, amados irmãos, se nós colocamos uma causa na mão de Deus, não devemos procurar outros meios, não. Aí nós vamos dificultar o trabalho de Deus e vamos nos afundar mais ainda em problemas. De uma vez que colocamos nossa causa nas mãos do Deus vivo, devemos esperar com paciência, esperar confiando que Deus já está resolvendo. A fé, amados irmãos, é algo que nós acreditamos que estamos vendo mesmo sem estar vendo. Devemos pôr a causa nas mãos de Deus e esperar já aquilo resolvido. Porque Deus, ele não mente, amados irmãos, porque ele não é homem para mentir, ele diz na sua palavra, e nem é filho do homem para se arrepender do que ele disse. Deus disse que seria com o seu povo em todos os dias. Deus disse que nos livraria de todo o mal. Então, Deus é Deus. Então, Deus nos trouxe essa palavra nesta manhã para nós entendermos que assim como o servo dele, Davi, estava atribulado de alma, de espírito, atolado em problemas e dificuldades, colocou as causas nas mãos de Deus, pediu por socorro a Deus, mas ele esperou com paciência. E Deus ouviu e respondeu e firmou os pés dele em terra seca, tirou ele do charco de lodo onde ele estava aterrado, onde ele estava soterrando em problemas e dificuldades e aflições. Deus tirou ele de lá e firmou os pés dele na rocha. Assim Deus faz comigo, Deus faz com você, amado irmão, amada irmã. Não importa o problema que você está vivendo. Não existe problema sem solução para Deus. Talvez você esteja passando por ameaças, talvez esteja passando por afrontas, talvez você esteja passando por perseguições. Deus é Deus poderoso para te livrar de todo o laço do inimigo. Deus é Deus poderoso para te arrancar de toda e qualquer enrascada que você estiver. Basta você levantar suas mãos e dizer: Deus, tome a minha vida. Tome a minha causa, e você se colocar na presença de Deus e esperar. E Deus fará. Esta é a palavra, amado irmão, para nosso dia de hoje. Vamos guardar em nosso coração e vamos praticar a palavra de Deus, porque, amados irmãos, ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Eu amo ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nossa fé é acrescentada. Mas, amados irmãos, não basta só nós ouvir, porque Deus não quer falar com nós em vão, só para nós ouvir. A palavra de Deus, ela não é vazia. Deus sempre fala comigo, fala com o irmão, com a irmã, é com um propósito. Deus não fala em vão, Deus não joga palavras ao ar. Se Deus está falando com o irmão, com irmãs aqui neste momento, é porque tem pessoas precisando ouvir esta palavra, a qual Deus ama e desejou falar com você. Então a palavra de Deus nós temos que ouvir, amados irmãos, e guardar, praticar. Se Deus falou comigo, Ele me deu um ensinamento, Ele me deu uma direção, eu tenho que seguir o ensinamento, seguir aquela direção, para eu me dar bem. Só ouvir e virar as costas não basta. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração e praticar, viver a palavra de Deus. E aí as bênçãos de Deus, os livramentos, as vitórias de Deus vêm sobre a nossa vida pela nossa obediência para com Deus. Louvado seja o nome do Deus vivo para sempre. Esta é a palavra, amado irmão, nesta manhã. Amado irmão, você que ouve, você que gosta de ouvir a palavra do Senhor, eu te peço, eu te faço um pedido que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações,
para que você receba todos os dias as orações que eu posto aqui, caiam no teu celular para que você veja. E assim eu peço que você compartilhe com mais pessoas as orações, a palavra do Senhor. Compartilhe com aquele irmão, com aquela irmã que está passando por dificuldades e que precisa ouvir a voz de Deus. E assim você vai abençoar o meu canal e você também vai ser abençoado por estar fazendo a obra do Senhor. Que quando nós compartilhamos algo de Deus com outras pessoas, nós estamos evangelizando, fazendo a obra do Senhor. Que Deus os abençoe, amados irmãos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu consagro este vídeo a Ti, Espírito Santo de Deus. Assim como toda a minha vida, eu consagro a Ti, Espírito Santo. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor visite a cada ouvinte deste vídeo. Meu Deus, não importa há quanto tempo este vídeo ficar no ar, quantos dias, quantos meses, quantos anos, eu sei que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Ó meu Deus, aonde entrar este vídeo, que o Espírito Santo entre, que haja renovo, que haja restauração, que haja cura, libertação neste lar. E em todas as vidas que ouvir este vídeo, que o Espírito Santo impacte esta vida. Que o Espírito Santo abra os olhos espirituais dessa pessoa. Que o Espírito Santo de Deus arranque esta pessoa lá do charco de lodo, onde esta pessoa está enterrada, soterrada, se afogando nos problemas, nas dificuldades, se afogando nas dívidas, Senhor. Arranca esta pessoa de lá, Pai, assim como o Senhor foi com o teu servo Davi. Sê conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Arranque esta pessoa lá do lamaçal do pecado, lá do lamaçal do erro, Senhor, meu Deus, e liberta esta pessoa. Firma os passos deste jovem, firma os passos desta mulher, deste homem, Senhor, na rocha. Ajuda esta pessoa a resolver os seus problemas. Entra com a paz, meu Deus, nesses corações, nessas vidas. Arranque o desespero, arranque a ansiedade, meu Deus. Assim, Pai, eu lhe peço, confirme a bênção, o milagre em nossas vidas, Pai, eu lhe peço hoje e sempre. Amém. Amém, amado irmão. Receba a paz de Deus.